Senhor Jesus, Pai querido e amado, nesse instante, Pai de amor, estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, e viemos te pedir que a Tua graça, a Tua luz e a Tua bondade infinita nos alcance neste momento de aprendizado. Abra os nossos corações e as nossas mentes. Intui, ó Pai, que os bons espíritos, nossos amados e bons espíritos que nos acompanham, possam estar presentes, nos auxiliando no aprendizado dessa noite. Os mentores espirituais de cada um. E desde já agradecemos a presença de cada um. E te pedimos a tua graça e a tua luz, no nome santo e amado do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos ao nosso estudo. Continuando aqui o ponto que a gente estava, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós já estamos no capítulo 3, que o título é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Então, aqui a espiritualidade vem nos trazer com relação a essas diferentes moradas que existem na casa de meu pai, que Jesus fazia referência, que são os diferentes mundos aí distribuídos pelo universo, né, que cumprem cada um com a sua função, cada um no seu estágio evolutivo. Nós estamos já nas instruções dos espíritos, estudando sobre mundos interiores, inferiores e mundos superiores. Então, nós estamos ali já no item 9, onde vai se fazer aí algumas diferenciações básicas entre esses mundos inferiores e mundos superiores, para a gente poder seguir o nosso estudo e ver mais a fundo com relação depois a mundo de provas e expiações, depois a mundos regeneradores, e como que ocorre essa progressão dos mundos na última parte do capítulo. Então, nós tínhamos parado aqui no item 9, né, que a espiritualidade vai nos trazer. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Ou seja, ele está nos dizendo aqui que os mundos, conforme eles vão evoluindo, as condições da vida moral e material dos habitantes daquele mundo, elas vão mudando, né? E mudando bastante, a ponto de terem muito diversas das condições da nossa vida aqui na Terra, que é uma vida dedicada ali à regeneração dos espíritos que se encontram no nosso estágio de evolução e que, por conta das características próprias desses espíritos, tem, né, algumas questões aí que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia. E a espiritualidade vai nos trazer aqui, né, a comparação com relação à materialidade do corpo. Então, a gente seguindo aqui esse estudo, a gente vai ver algumas dessas diferenças, né? O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Ou seja, aqui a gente pode até utilizar um gancho da série Nosso Lar também, onde a gente vai verificar que ali existem, né, em determinado momento do livro 1 lá do Nosso Lar, se fala que quando houve de fazer aquela mudança na alimentação lá da colônia, que foram espíritos de esferas mais elevadas, lá para a colônia Nosso Lar, durante algum tempo, ministrar para os espíritos de Nosso Lar cursos sobre respiração, para aqueles espíritos aprenderem a retirar da respiração e da água tudo aquilo que o perispírito deles necessita para sobreviver, para se manter saudável, né? Com isso, dispensando cada vez mais essa alimentação mais grosseira. E aí a gente já infere também que, se livrando dessa alimentação de uma matéria mais densa, dessa alimentação mais grosseira que nós temos, algumas outras necessidades do nosso organismo também somem. Então, o nosso organismo, conforme nós evoluímos, né, conforme nós evoluímos a ponto de poder habitar esferas mais elevadas, essa questão da matéria densa ela vai ficando de lado cada vez mais. Então, essas necessidades elas vão modificando também.
Então, vai continuar ali a espiritualidade nos dizendo agora sobre os sentidos, que esses sentidos eles são também mais apurados nos espíritos mais puros, né? Então, ele vai nos colocar ali. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções aqui neste mundo, a grosseria da matéria obsta. Ou seja, como nós também já estudamos, né? A questão dos nossos sentidos, da nossa visão, do nosso olfato, da nossa audição, de todos os nossos sentidos, eles vão sendo limitados pela matéria do nosso corpo. A gente vê muita narrativa disso também lá no nosso lar, quando André Luiz vai demonstrando com algumas situações que, conforme o passar do tempo lá na esfera espiritual, né, livre de um corpo material, esses sentidos eles vão voltando ao seu normal, né? Ele novamente vai adquirindo essa sensibilidade mais apurada daqueles sentidos, tanto da visão, quanto da audição também, né? Então, ele vai ganhando até novas habilidades ali a respeito de como se locomover, né? Então, essas condições aí da matéria, a gente vê que o nosso corpo ele serve também, enquanto encarnados aqui, como uma prisão, como um limitador dessas qualidades de espírito. Então, conforme nós nos encontramos no mundo espiritual, libertos desse corpo, desse aprisionamento material, nós conseguimos desenvolver mais livremente essas percepções, esses sentidos também. Não quer dizer que ocorre algum salto mágico no desenvolvimento dessas habilidades, desses sentidos, conforme o espírito simplesmente desencarna e ele já acorda do outro lado lá, sem a matéria e já com esses sentidos desenvolvidos. Não é assim que funciona, tá? Não há esse salto, né? Toda vez que nós nos encontramos libertos novamente do corpo, por passarmos uma encarnação aqui, vai depender do quanto que nós éramos mais ou menos agarrados, presos a essa matéria, né, de acordo com o nosso próprio desenvolvimento, para ocorrer mais ou menos rápido esse desenvolvimento, novamente, das nossas percepções, que o mundo espiritual permite, certo? Então, a leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil, era o que nós dizíamos, né? Nós estamos até estudando, no nosso estudo de segunda dos mensageiros, a respeito dessa locomoção, né? Calhou da gente estar justamente ali em um capítulo que fala dessa locomoção, nos últimos capítulos a gente analisou algumas formas de os espíritos mais elevados se locomoverem. Então ele vai nos dizer ali a espiritualidade, que em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram, porém irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Aqui, gente, lembrando que nós estamos falando de mundos superiores, né? Então ele está dando o exemplo ali conforme os espíritos que habitam, né, que planam nessas esferas dos mundos superiores, certo? Então vai dizer ali que eles se conservam com a aparência física, muitas das vezes, da sua última encarnação, mas tem traços das suas encarnações anteriores também, e irradiam uma luz divina, isso conforme o adiantamento de cada um. Nós tivemos também esse exemplo na questão lá da prece da Ismália, onde se vê que diferentes espíritos, né, em diferentes estágios evolutivos, eles possuem diferentes habilidades que eles podem utilizar no trabalho do bem, certo? Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com um fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. Ou seja, a questão também ali do abatimento, do cansaço físico, ele é acentuado pela matéria. Porque, como ele mesmo disse aqui, com o corpo constituído de matéria pesada,
nós nos arrastamos penosamente pelo solo, ou seja, quando a gente tem que se locomover, ou a gente tem que caminhar ou utilizar algum outro meio aqui, mas sempre a gente tem que ter algum esforço para realizar isso, e que esses espíritos superiores, por estarem livres de um corpo de matéria pesada, eles já não têm essa necessidade, né? Eles podem planar pelo alto, planar na atmosfera, ou deslizar pela superfície, enfim, né? A gente vê que não é tão penosa assim com relação à locomoção, a questão dos espíritos mais evoluídos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isso nós já tivemos também a oportunidade de estudar, e lá no Livro dos Espíritos também nos relata que nos mundos superiores, a infância ela vai sendo encurtada. Porque não há necessidade mais daquele ser desenvolver aquele corpo de matéria pesada, que é algo que demora. Então, como a matéria daqueles corpos é uma matéria que oferece pouca resistência, conforme a espiritualidade está nos passando ali, se desenvolve muito mais rápido. Então, não tem necessidade desse espírito passar tanto tempo preso com as limitações da infância, certo? Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Aqui, como o nosso corpo ele é de uma matéria que já oferece mais resistência, até de um raciocínio lógico, aí decorre que esse corpo também, por oferecer uma maior resistência, ele vai sofrer um maior desgaste. Então, nós não temos uma longevidade tão grande também quanto esses espíritos encarnados com um corpo material mais etéreo, certo? É matéria também, tá? Só deixando aqui bem esclarecido, mas é uma matéria mais sutil. Não é uma matéria mais tão densa e tão pesada quanto a nossa. Então, aí está descrevendo ali algumas das diferenças principais, lógico, que não vai abordar aqui a espiritualidade todas. Nós vamos ter estudos em separado que vão nos oferecer aí maiores detalhes com relação à formação desse corpo, com relação a esses espíritos mais evoluídos e também a esses mundos mais evoluídos. Mas aqui o autor vai destacar simplesmente ali a espiritualidade, vai nos trazer algumas das principais características que diferem das características dos corpos dos seres habitantes aqui da Terra atualmente, certo? Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerado uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constringi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Ou seja, aqui mais algumas características importantes para a gente estudar. Um ponto aqui que a gente merece destacar é essa questão de que a morte não acarreta os horrores da decomposição, não causa pavor nesses espíritos e é considerada uma transformação feliz, porque lá não existe mais a dúvida sobre o porvir, a dúvida do futuro, a dúvida com relação ao que realmente acontece para esses espíritos depois da morte, certo? Como eles já estão mais evoluídos na questão intelectual e na questão moral, eles já têm uma consciência, esses habitantes desses mundos, eles já têm gravados na consciência deles a certeza de como que funciona o processo da encarnação, da desencarnação, da evolução do espírito. Então, por esse ser um conhecimento já sedimentado naqueles espíritos que habitam esses mundos superiores, não há essa dúvida. E por não haver essa dúvida, aí se torna impossível de existir nesses espíritos no medo sobre o porvir. Como eles já sabem, como eles já conhecem esse procedimento, se não desperta a morte, não desperta em momento algum medo. Longe ainda de causar pavor, né? Se não desperta nem medo, mas porque eles têm a certeza do que acontece, então não vai, obviamente, ser algo que vai causar um pavor. É uma transformação feliz, porque eles entendem que o mecanismo da evolução passa pelas encarnações e que a morte opera uma transformação que liberta daquele corpo também. Por quê?
como a gente disse, esses corpos desses mundos, dos habitantes desses mundos mais evoluídos, eles também são constituídos de matéria. É uma matéria muito mais sutil, mas não deixa de ser também algo que vai, de alguma forma, limitar as habilidades daquele espírito. Então, eles também se veem libertos, de uma certa forma, ainda que aquele corpo seja constituído de uma matéria muito mais sutil do que na Terra, ainda consiste em uma limitação. Então, eles conseguem ter essa certeza, essa clareza de enxergar a morte como uma libertação, como uma transformação feliz. Por quê? Aquele espírito ele consegue enxergar que com a morte ele cumpriu mais uma das etapas dele encarnatória, né? Tendo um maior ou menor aproveitamento de acordo com o seu livre-arbítrio, de acordo com as escolhas que fez, mas sabe que foi operada ali uma transformação, um passo adiante nessa longa caminhada evolutiva nossa, certo? Então, ele vai nos dizer também ali que mesmo durante a vida, a alma já não é tão limitada, né? Ela tem uma lucidez maior do que nós, espíritos encarnados aqui na Terra, por exemplo, num corpo físico mais pesado, certo? Por ter menos limitação dessa matéria mais sutil, então aquela alma ela consegue ter uma expansão de lucidez maior do que a que nós temos aqui na Terra, como se fosse um espírito nosso aqui desencarnado que consegue ter aquela expansão consciencial. Uma dessas expansões aí é essa que nós acabamos de ver, que é essa certeza sobre o porvir, né? A ausência de dúvida sobre o porvir, ela é uma dessas consequências dessa lucidez maior que o espírito tem durante essa encarnação em um mundo mais evoluído do que o nosso. Nesses mundos venturosos, as relações, sempre amistosas entre os povos, jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. O que ele está nos dizendo aqui? Nós vimos que esses espíritos eles são mais evoluídos, tanto na questão intelectual, quanto também na questão moral. Esse ser mais evoluído na questão moral livra esses espíritos de carregar algumas chagas da alma que nós carregamos, e o exemplo aqui é essa questão da ambição. Então, não havendo mais ambição nenhuma entre os habitantes desses mundos mais venturosos, como ele nos diz ali, não há motivo para guerrear, não há motivo. Se um não ambiciona aquilo que é do outro, não há motivo de um país, por exemplo, procurar uma guerra, por qualquer motivo que seja, com o seu vizinho. Porque ele não vai querer nada, ele não vai desejar nada do que o outro tem. Ele não vai ter essa ambição, ele não vai ter esse olhar de querer conquistar aquilo que é do outro. Ele tenta conquistar as suas próprias vitórias, as suas próprias conquistas, e na maioria das vezes, né, esses espíritos eles vão se ater a realizar as conquistas do espírito. É nisso que eles vão depositar a sua maior energia, o seu maior objetivo vai ser esse. Não vai ser como na Terra, que a ambição dita as regras, a sede pelo dinheiro, pelo poder, pelas coisas passageiras, influencia muito grandemente nas ações dos habitantes desses planetas, desses mundos de provas e expiações, como é o nosso caso aqui na Terra. Então, aqui na Terra, a gente vai ver as pessoas tomando decisões, tendo atitudes que são totalmente fundamentadas na ambição, no egoísmo, no orgulho. Então, retirando esses vícios da alma, vamos dizer assim, modifica toda a cadeia de comportamento desses habitantes de mundos superiores, né? Então, o que ele vai nos dizer ali? Que as relações são sempre amistosas entre os povos. Não há motivo para um cobiçar aquilo que é do outro. Há, sim, uma cooperação entre os povos, e isso a gente pode relacionar aqui entre os povos, entre os países, entre as cidades, entre as nações, entre os governantes. Não há aquela questão, como a gente vê aqui, de um querer sempre mais e querer puxar o tapete do outro para conseguir aquilo que é do outro, de cobiçar alguma terra que seja produtiva de algum país vizinho, alguma riqueza que aquele país tenha acesso, que o seu país não tenha. Você não vai querer invadir. Esses povos eles vão cooperar entre si para que
um forneça ao outro aquilo que o outro tem certa dificuldade de conseguir por si só. E assim, essas relações sociais, elas vão sendo pautadas por princípios mais elevados. Haroldo costuma utilizar como exemplo disso que em um mundo regenerado, os países, eles são mais amorosos uns com os outros. Não são só... isso não reflete só no comportamento individual de cada um. É óbvio que reflete diretamente no comportamento individual de cada um. Mas as pessoas sendo mais caridosas, as nações se tornam mais caridosas. As empresas tomam por pauta objetivos e comportamentos, vamos dizer assim, estatuídos dentro dessas empresas, que são mais voltados também a essa questão da caridade, da elevação, pautados sempre por bons sentimentos, por boas intenções, certo? Não contrário, né, daquilo que acontece na Terra cotidianamente. Né? Hoje nós temos aí o exemplo do nosso planeta mesmo, onde nós temos ainda guerras, né? Nós temos a busca desenfreada por poder, por dinheiro, por influência, por status, por fama. Então, num panorama geral, conforme esses mundos eles vão evoluindo, certos tipos de comportamentos que não trazem benefício comum, eles vão sendo extintos, né, da cultura popular. Então, as pessoas vão deixando de lado, né, os habitantes, esses seres, esses espíritos, eles vão deixando de lado esses comportamentos que em nada adiantam a sua evolução. E isso vai trazendo um reflexo interno e um reflexo externo no geral daquela população. Por quê? Porque todos ou a maioria se pautam pelos mesmos princípios. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. Haroldo também nos cita muito isso, e nós vemos isso muito bem exemplificado ali em nosso lar, quando a gente percebe que as lideranças ali, os cargos importantes da colônia, eles são sempre preenchidos levando em conta a supremacia moral e intelectual. Ou seja, não há a questão de favores, né? Não há aqui privilégios. Né? O espírito que ele vai liderar, ele tem que ser o que mais ama. Não só o que é mais inteligente, mas o que mais ama, o que mais trabalha. Nós vemos os exemplos de nosso lar, que os espíritos que lá têm os cargos de destaque na colônia, que influenciam de uma forma geral ali na organização da colônia, são os espíritos que têm mais bônus hora. Ou seja, não são só aqueles espíritos que têm mais o lado intelectual desenvolvido, e sim o lado moral também, e a questão da observação rígida e responsável da lei do trabalho. Por quê? Esses espíritos, antes de mais nada, para ocupar um cargo de destaque, né, não há essa classificação de um cargo de superioridade, né, não existe isso, porque é uma relação pautada mais pela colaboração do que pela subordinação. Né? Mas essa subordinação que se dá, ela é com relação ao testemunho, antes de mais nada, daquele espírito. Não vai ser o diploma dele que vai trazer algo, somente a formação, e sim aquilo que ele realmente faz, os pensamentos que ele emana, o bem que ele fez, o quanto ele consegue servir. Então, a autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. Você não vai ver o que a gente vê aqui na Terra, por exemplo, que são pessoas totalmente despreparadas, exercendo cargos de confiança sem a devida responsabilidade, buscando, através do seu cargo, apenas benefícios próprios, né, colocando os seus interesses acima dos interesses da coletividade ao qual
esse ser deveria servir. Então, o que nós vemos aqui, que é o contrário senso desse raciocínio, o que nós vemos aqui na Terra? Governantes, muitas vezes, que participam aí de esquemas de fraudes visando dinheiro, em detrimento do benefício público, né, em detrimento do benefício, né, da luta pelos direitos aí da coletividade. Então, aquele cargo de político, ele deveria ser utilizado para trazer o bem comum. Mas aí, como nós somos espíritos ainda muito inferiores, o ser, quando ele chega lá, ele alcança esse cargo, dá uma mudada na cabeça, ele começa a se achar mais importante que todo mundo, e que tudo é mérito dele, que ele tem direito a tudo e as outras pessoas não têm direito a nada. Então, que ele pode fazer aquilo que ele bem entender e que não vai ser punido por isso. Não vai ter que arcar com as consequências disso. Então, essa frase aqui, ela é muito importante. Ó. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Ou seja, por que lá os espíritos não vão se envolver nesses esquemas de propina, com relação a fazendo a comparação com os governantes que a gente tem aqui hoje em dia? Por que isso não vai acontecer nesses mundos superiores? Alguém pode ajudar aí com essa resposta? Por que vocês acham que é diferente essa questão nesses mundos superiores? Principalmente a esses dirigentes aí que a gente tem na política, nos cargos importantes aí de organização do mundo. Porque, igual você já falou no início, né? São espíritos mais evoluídos, né? Que eles não têm essa ambição, essas chagas que a gente traz na alma, impregnadas em nosso espírito ainda, eles já se libertaram delas. Então, não há essa necessidade. Né? Eles não têm essa necessidade de fazer essas coisas que ainda nós fazemos. Ainda que a gente não queira, a gente acaba fazendo. Muito bem. Boa noite. Boa noite, Janete. E também, assim, só para complementar, né, o que a Aparecida falou, no caso também da compreensão, que lá já vão compreender que o objetivo não é o ter, né, que aqui, a gente aqui na Terra tem mais essa ambição do ter. Lá não, a ambição, se podemos chamar isso, é do ser, né? De ser melhor, de ser realmente servo, de se melhorar a cada dia. Né? Aí eu achei essa compreensão, que não vale a parte da matéria, aí vai ficar mais... não que lá não seja uma matéria, né? Mas só da necessidade do que vai se precisar naquele momento lá. O Wellington, eu estava pensando também, enquanto você falava, voltando um pouquinho atrás, né? Dessa transição. Eu não sei se eu estou com o pensamento aqui correto, mas, assim, o que a gente vê nessa transição, dessa passagem para um mundo melhor, quando a gente vê uma pessoa, assim, já de espírito elevado, é uma pessoa com uma certa idade, mas são pessoas, assim, tão ativas, tão leves, assim, ainda tem aquele brilho no olhar, é como se ainda quisesse viver tanto, né? Mas não viver por viver por estar ativo, útil. E eu digo assim, meu Deus, né? Mas o corpo já não deixa. Aqui, né? Na Terra, no caso. E eu acho que essas pessoas, assim, que têm essa leveza, esse espírito mais cheio de vida, de luz, quando passam para um mundo melhor, porque certamente irão, e aí eu acho que é uma transição assim, mais leve, né? Quando chega lá. Sim. Wellington, Isso é até muito interessante. Pode falar, Alberto. o professor Denizar, ele tem uma categorização, né, para essas pessoas que estão nesses mundos superiores, né, para assumir os cargos, né? Ele fala de uma aristocracia mérito moral, né? Ou Sim. seja, quem vai assumir o cargo de gestor é aquele que tem mais mérito e que tem mais moralidade, né? Ou seja, ele está tão acima dos outros em mérito de trabalho, né, de desenvolvimento moral, de moralidade, de intelectualidade, que os outros obedecerão de uma forma
ou aceitarão aquela gestão, né, sem retrucar, porque sabe que é o melhor, né? Então, É de uma nesses forma mais natural, né? então não vai ser aquele porque ele é mais bonito, ou porque ele foi indicado por alguém, que ele tem mais carisma, não. Vão ser gestores e têm a capacidade, que estão lá pela capacidade. Aí a gente pode voltar um pouquinho às obras de André Luiz, até porque falar de mundos superiores é muito complicado, que a gente não tem a mínima noção, né? O A mais gente não chega próximo nem perto, né? a gente não consegue idealizar e ver essas características do professor Denizar, ele colocando características, mas a gente não tem ainda a capacidade de compreender o que seria isso na prática, né? E o É, mais próximo que a gente vai ver é nas obras de André Luiz. Por exemplo, o governador de Nosso Lar. Ele, ele é o suprassumo de conhecimento. Então, as decisões deles não são questionadas porque ele realmente foi um enviado de Jesus preparado para aquilo, para governar aquela colônia, né? Então, os outros ministros não questionam as ações deles, né? São pautadas realmente num mérito e em moralidade tão superior que são inquestionáveis, né? Eu acho que é por aí, essa escolha, sim. nesses mundos superiores. Ali ele vai nos dizer, né? A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida, né? Trocando isso em miúdos, em outras palavras, aquilo que a gente vê com relação à autoridade aqui na Terra, que há uma desconfiança geral com relação a quem exerce a autoridade, porque aqui nós temos essa questão da desconfiança, porque nem sempre aquele que ocupar um cargo superior, um cargo ali mais voltado, que tem mais acesso a modificar a vida no social, né, tocar a vida do outro, vamos dizer assim, nem sempre vai ser a pessoa mais preparada, nem sempre vai tomar as melhores decisões. Então, há, muitas vezes, aí, um certo fundinho de verdade nesses questionamentos com relação à autoridade. Aqui a gente sabe que pode-se ter um cargo ali por conta de uma indicação, por conta de um conhecido, alguma coisa assim, o que já não ocorre nesses mundos superiores. Então, aí, como o Alberto bem disse, se liberta dessa dúvida que pode levar ao questionamento, né? Esse respeito e essa condição aí de respeitar essa supremacia, ela vem de uma forma mais natural, porque você sabe, e com absoluta certeza, que aquele espírito que ocupa determinado cargo de importância, algum cargo de destaque, ele é escolhido por Jesus por ser o que pode melhor desenvolver aquele cargo. Se a gente parar para analisar de uma outra forma, essa supremacia aí de mérito, ela faz com que, né, é uma forma de ver que esses espíritos que vão ocupar esses cargos, que podem realmente fazer a diferença ali, numa quantidade maior dos habitantes ali, eles vão ser sempre aqueles que, sem sombra de dúvidas, eles estão preparados para tomar as melhores decisões. Um episódio, né, uma passagem de Nosso Lar que é bastante interessante e que deixa isso bastante claro, é aquela questão de quando estão na iminência da guerra, que aí alguns fluidos começam ali, né, gerar aquele pensamento de medo, e isso começa de alguma forma a se disseminar ali na colônia, gerando alguma dúvida, vem o governador e dá uma palestra, e com a palestra dele, assim, pequena ali, assim, de extensão, com algumas palavras que ele profere para aquele povo, ele coloca todos os ânimos de novo alinhados. Você vê que a preparação para isso aí é algo que nos escapa até do entendimento, do espírito ter esse poder de, né, ante alguma crise ali que está se formando, alguma coisa ali que está modificando aquela organização de pensamentos, ele subir lá aos moradores e falar com eles, e com aquilo que ele fala, ele despertar novos ânimos.
ele conseguir, né, direcionar essa frequência de pensamento dos moradores para um nível mais elevado de novo, né, porque aquilo vinha caindo por conta do medo das consequências da guerra no planeta Terra. Então a gente vê que isso aí não é pouco, não é qualquer um. A gente vê os nossos líderes aí pelo mundo afora, muitas vezes por escolhas erradas, por falta de preparação, por falta de tato, por falta de, sei lá, de algumas qualidades para poder desenvolver o cargo de uma melhor forma, fazer o contrário. Né? Quantos e quantos nós não vimos durante a pandemia mundial do Covid, que a gente passou agora recentemente, que ao invés de despertar essa tranquilidade, essa fé, né, essa questão de seguir em frente todos juntos, eles despertaram um maior terror, pavor nas populações, e isso influenciou negativamente na forma que aquela população pôde lidar com o problema que estava diante dela, que era da pandemia. Então, tanto tem esse lado contrário disso, quanto tem esse lado dessa preparação desse espírito, né? Então, há essa confiança natural por conta de saber que o que tem menor probabilidade de errar numa decisão é quem ocupa aquele cargo de destaque, né? Dentre as possíveis escolhas para o cargo que poderiam haver. Edina, pode falar. Boa noite, Wellington. É Boa interessante noite. porque assim, a gente vê que no decorrer da toda a nossa história, né, a gente vai ter vários casos de líderes que falharam, não é? Mas assim, a gente sabe que tudo é aprendizado, não é? E a gente viu que, né, mesmo estudando a obra lá do nosso lar, a gente viu que tem as escolas de preparação. Então, se você vai ser médico, se você vai ser um professor, então, você se prepara. Mas também, se você vai ser um líder, né, de um determinado, né, a determinada função, você também tem essa preparação. Mas, muitas vezes, o poder, o orgulho, o egoísmo, às vezes você começa a fazer um trabalho, às vezes isso aí como se diz, fala mais alto, né? A questão do orgulho, do egoísmo, e aí a pessoa coloca, né, como se diz, os pés pelas mãos e termina fazendo besteira. Então, a gente viu que o exemplo, que acho que até o Alberto pode colocar, aí a questão de Napoleão Bonaparte, né, que veio, foi preparado para vir com uma missão bonita e terminou, né, a questão da ganância, do poder, de dominar, então terminou falhando na sua missão, né? Então, aí a gente vê vários outros exemplos, mas a gente sabe que tudo é aprendizado e que a gente vai responder, né, pelos nossos atos. Sim. E aí vai reencarnar tantas vezes for necessário para poder fazer a coisa direito, né? Sim, é uma coisa que até eu ouvi, acho que aqui no centro, semana passada eu ouvi, né, que não existe o erro, né? Existe aquilo que você tem a oportunidade de conhecer de uma forma diferente, né? Até esses governantes que é dada a oportunidade e que eles acabam colocando os pés pelas mãos, eles vão ter que colher as consequências disso como uma forma, né, de aprender a tomar a decisão certa, certo? A questão ali, né, até o que a Dina falou, o que o Alberto falou, né, essa frase aqui, o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. O que é para um espírito desse gabarito, né, de um mundo desse superior, a questão de aperfeiçoar-se? Qual que é a maior ferramenta que a gente vê que eles utilizam para aperfeiçoar-se? O servir. Então, aquele espírito que tiver acesso a um cargo importante, um cargo de destaque, um cargo de decisões, se ele está preocupado em aperfeiçoar-se, o que ele vai fazer? Servir da melhor maneira possível. Então, aí é que muda, aí é que tem essa virada de chave, né? E esse espírito, ele é escolhido ali para aquele cargo de acordo com a capacidade que ele tem de servir da melhor forma possível. De exercer aquele cargo da melhor forma possível para o bem de todos, para servir ao seu semelhante. Então, já vai ter essa questão sendo levada em conta. Que é mais um detalhezinho e que nos leva à confirmação de todos os anteriores que a gente disse.
né? Se há uma supremacia ali do mérito daquele espírito, então ele vai ser o melhor para servir. Ele vai ser escolhido de acordo com o mérito que ele tem de trabalho, de preparação, de realmente conseguir colocar aquilo que ele aprendeu em prática, e vai ser sempre a melhor pessoa para exercer aquele cargo para o bem de todos, e não para ficar acima do outro, para buscar interesses pessoais. Até porque o que a gente vê que é a recompensa desses cargos maiores em nosso lar? Mais e mais trabalho, mais e mais responsabilidade. Qual que é o bônus disso, gente? Que nem aqui que a gente tem aí nesses cargos, né, mais importantes aí. Recebe um maior salário, né, tem mais férias, tem mais benefícios, tem uma maior liberdade ali com relação ao horário, né? São coisas totalmente contrárias àquele que tem o interesse real de servir ao próximo. Porque se você vai servir ao próximo, a última coisa que você vai estar pensando é em benefício pessoal. Então, a gente vê lá o contrário. Quem entra para esses cargos não escolhe porque é uma posição confortável, uma posição... Não. Escolhe porque ali tem uma maior oportunidade de trabalhar mais, de se aperfeiçoar mais através do trabalho e através de servir o próximo. Certo? Olha lá, ele vai nos dizer que o objetivo desses espíritos, qual que é? É galgar a categoria dos espíritos puros. Não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém, uma ambição nobre, que o induz a estudar com ardor para os igualar. Então, o que esses espíritos eles vão buscar? Eles vão sempre pautar suas decisões, suas atitudes e seus pensamentos a galgar, a alcançar a categoria dos espíritos puros. Então, eles vão estar cada vez mais se livrando de tudo aquilo que é contrário à lei de Deus de alguma forma. O que isso vai levar eles a fazer? Bom, se eu quero chegar ao grau de espírito puro, é o que a espiritualidade está nos dizendo aqui. Se esse é o meu objetivo, se esse é o meu desejo nobre, eu vou ter que estudar com mais afinco tudo aquilo relacionado aos espíritos puros para eu poder igualar, né? Para eu poder chegar lá tendo como referência esses próprios espíritos, né? Sabendo como que funciona para eles, fica mais fácil para eu poder me emular, né? Para eu poder tentar me igualar. Então, ele vai nos dizer também que nesses mundos aí, os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Ou seja, o bem que a gente faz aqui, nesses mundos, ele é multiplicado. A gente consegue fazer muito mais porque a gente tem um alcance maior. Todos os sentimentos bons, de amor, o perdão, né, essa nobreza de espírito, esse desejo de sempre estar praticando o bem e a caridade, tudo isso aí é multiplicado, a gente se encontra multiplicado e muito ampliado nesses espíritos. E aí, para completar ainda o nosso raciocínio com relação a essa questão, o que vocês acham aí que acontece, por exemplo, no estado, considerando o estado que a Terra está? O que acontece para haverem essas mudanças para a gente chegar no nível de mundo regenerado aí, para a gente fazer de uma vez essa transição planetária aí acontecer, né? De planeta de provas e expiações para mundo regenerado. O que vocês acham que tem de modificação que já está acontecendo, né? Que a gente enxerga já que tem que acontecer com relação principalmente a essa questão dos cargos, né? De escolher melhor esses cargos. Eu vou falar ao finalzinho aí, depois que vocês derem a contribuição de vocês, alguns pontos que eu observo que podem ser que sejam alguns pontos importantes para se levar a uma modificação nessa questão aí, de escolher melhores representantes, de quem que ocupa tal cargo, né, que a gente faz isso ainda de uma maneira muito imperfeita aqui na Terra, vamos dizer assim. Vamos lá, gente, pode falar aí, pode abrir. Wellington, na política está complicado, viu? A gente observa, por exemplo, muitas atitudes na sociedade civil organizada
criação de ONGs, a gente percebe as pessoas mais não se conformando só que o Estado faça, as pessoas metendo a mão, querendo participar de instituições, associações, mostrar, trabalhar um pouco mais, né? Proteção de animais, né? A gente já percebe essas mudanças de características de um mundo regenerado. Para a gestão ainda está muito complicado, né? Porque é uma área que tem muito orgulho, muita vaidade, né? Muitos interesses. Eu ainda não consigo ainda vislumbrar. Por isso que dificulta muito, porque nossos governantes não são eleitos pela qualidade moral ou pelas as suas qualidades intelectuais. Não é isso que caracteriza. Você vai ver, por exemplo, há um tempo atrás, aquele professor Enéas, né? O cara tinha vários doutorados, era uma sumidade, falava bem, tinha muito inteligente, mas ele simplesmente não teve vez, né? Que colocamos uma criatura terrível no lugar para ser nosso governante. Ou seja, ainda na política a gente ainda não está na busca de mérito, né? E essa questão que você falou, eu vou só abrir para a Janete falar aqui, Alberto, mas já citou um ponto interessante aí que já faz parte dessa mudança. Pode falar, Janete. O que eu vejo, e não é de hoje, é claro que os representantes, o nome já está dizendo, representam o povo, né? É o que o povo é. E aí o pessoal enxerga aqueles representantes, as pessoas deviam se criticar e olhar, ora, quem colocou eles lá? Fui eu, porque eu me vi ali daquele jeito, né? Esses representantes, esses administradores. Sou eu que estou lá. E aí a gente vê isso, eu vou botar em cargos menores. A gente vê isso nas escolas. Os professores adoecendo porque não pode falar mais, não pode mais botar moral nas crianças, na sua sala de aula, porque se falar um pouco mais alto com a criança, lá vem um pai dizer que está errado, você respeita meu filho, quer dizer, não sabem nem o que é o respeito dentro de casa. Então, se a gente for olhar isso, são nas famílias, é no tipo de criação, a gente vê crianças hoje mal educadas, sabe, pais mal educados, e aí a gente tem que ver o erro lá embaixo e não lá em cima. Porque o que está lá em cima já é uma representação nossa do que nós somos, do que não somos, do que nós estamos. Mas aí abre uma. Eu concordo plenamente com o que você disse, mas aí eu vou abrir para um questionamento, né? Como o Alberto diz, vamos colocar uma pimentinha. Mas você não acha que tem alguns desses representantes que depois somente de eleitos, né, como representantes, eles modificam a sua atitude? Porque tem essa questão do poder corromper, né? Na verdade, ele meio que traz à tona ali o que já tem no interior da pessoa, às vezes veladamente. Mas a gente nota isso de representantes que são muitas vezes eleitos com um discurso de tomar tal atitude, e depois que é eleito, ele toma uma atitude totalmente contrária. Isso acontece também. Wellington, eles, alguns de boas intenções, né? Muitos sonhos, até são eleitos para cargos menores, né? Vereador, deputados, né? Mas não consegue trazer para si no seu programa, né, os interesses de algumas categorias que às vezes são dominantes para um gestor, governador, presidente, né? Eles não conseguem captar, porque muitas vezes aquelas pessoas mais equilibradas, entre aspas, honestas, né, e que não abrem mão dessa honestidade, eles não são nem escolhidos para chegar a esses cargos, né? Ainda, né, por incrível que pareça. Ele vai para deputado honesto, vai vereadores honestos, mas na hora de levar um consenso para colocar alguém, né, com a moral equilibrada para ser um gestor, não se consegue, é porque essas pessoas, se você colocar ele, né, um político honesto para ser o gestor, ele vai travar todo um sistema
de benesses que é distribuído. Então, os próprios interesses impedem que essas criaturas subam, né? Ou seja, não vai colocar de jeito nenhum fulano, que fulano é certinho demais. Então, as coalizões não colocam, infelizmente, mas existem políticos honestos, na minha concepção. É que como imperam a maioria ali de desonestos, então esses outros são meio que repelidos, né? O sistema acaba os impossibilitando de tomar algumas atitudes, os anulando, né? Politicamente aí falando, ou até os excluindo, né? Então, uma das partes que o Alberto disse na fala dele, que eu achei bem interessante, é essa questão. Nós estamos tendo um movimento mais de descentralização, de que a população está vendo que o Estado não cumpre com a sua obrigação, ao invés de ficar só reclamando, alguns vão e põem a mão na massa e fazem aquilo que o Estado já recebe para fazer. Por conta própria, às vezes por recurso próprio, começa a levantar algum recurso, começa a movimentar as forças ali, unir pessoas em torno daquele objetivo e começa a fazer a coisa acontecer. Isso que eu disse que é um passo para acontecer essa regeneração. Por quê? Juntando já com a fala de Janete, são os representantes. Então a gente tem que considerar que os representantes são ruins, mas eles são a média da população. Não tem como sair um diamante totalmente beneficiado de uma população que ainda, né, não tem essas características, que na sua maioria é a mesma relação aí entre os próprios políticos, né? Isso acaba sendo repelido ainda pela maioria. Então, um dos pontos que vai levar a essa regeneração é justamente essa mudança individual ali, vai fazer se destacar alguns indivíduos. E outra coisa, essa questão de ir lá, colocar a mão na massa, começar a fazer, começar a servir, começar com atitudes que modificam, já faz ele construir o quê? O que é utilizado para eleger nesses mundos superiores, que é o mérito. Ele está tendo o mérito já da ação. Ele, antes de ser eleito, ele já está trabalhando como se fosse. Então, o que falta mudar? É lógico, isso ainda tem que se sedimentar, a gente tem que ainda ter mais pessoas fazendo isso se tornar uma cultura ali das pessoas, né? Mais espíritos encarnando, já preparado para realizar essas ações e essas mudanças aí. E também há de ter, por um outro lado, uma mudança geral na população também, para começar a enxergar que esse é o caminho. Porque se só acontecer isso é o primeiro passo, né? O segundo é a população ter condições de enxergar como esse sendo o caminho do certo. Porque só tendo essas pessoas exercendo essas funções, fazendo essas ONGs, ou um movimento particular ali mesmo, de juntar forças para realizar algo que o Estado deveria entregar, é o espírito tendo o mérito, né, construindo o seu mérito para um dia poder alcançar um cargo desse de liderança. Só que, por outro lado, a população tem que responder a isso de uma forma positiva, que é o que não acontece. Por isso que eu disse, né, que essas pessoas desses cargos aqui na Terra, elas ainda refletem a média. A média o homem comum aqui, ele é esse voltado ainda para os interesses pessoais. Quantos e quantos não criticam aquele que está lá acima e está roubando dinheiro, está desviando de alguma forma, mas se tivesse a oportunidade, tomaria a mesma decisão em benefício próprio e em detrimento do direito dos demais. Então, há de haver essa mudança, ela é pouco a pouco. Um dos passos é esse que eu até destaquei, né? Devem aparecer, devem estar à disposição alguns representantes com características diferentes daquilo que a gente vê hoje. E, ao mesmo tempo, a população, no geral, deve ter a consciência e a condição de identificar essas qualidades naquele que pode os representar e aí fazer com que aquela pessoa consiga também alcançar esse cargo. Entende? Então, é uma ligação social que ela depende, né, não somente disso, mas desses dois pontos. E aí, como que isso opera na prática? Vão sendo preparados cada vez mais
espíritos para alcançar esses cargos, que tenham uma preparação, né, de mérito já, e já tenham algum treinamento no mundo espiritual para poder realizar isso dessa forma. Para poder, obviamente, nós temos que levar em consideração nessa conta também o livre-arbítrio, né, que ele é inalienável dos espíritos, mas ter uma preparação tal que aquele espírito tenha maiores condições de, ao conseguir esse cargo, não enveredar por esses caminhos escuros que nós vemos aí todo dia, esses espíritos enveredando, certo? Ter uma preparação maior e já ter mais sedimentado em si essa questão do mérito e esses requisitos, esses bons sentimentos, né? Essas boas qualidades que vão poder contribuir para a questão de ele servir essas pessoas, sabe? Então, deve haver essa mudança dessa forma. Essa mudança, né, essa transição planetária, o plano espiritual, basicamente, ele vai colocando espíritos aqui aptos a elevar o nível vibratório. E aí esses espíritos vão sendo colocados ali nos lugares em que eles são necessários para poder operar essa mudança da melhor forma possível. Mãezinha, pode falar. Eu estava me lembrando de Divaldo Franco, do trabalho que ele fez. Padre Léo também, quem conhece a história dele na Casa de Betânia, né, com recuperação de pessoas envolvidas em drogas e prostituições. Então, vai surgindo anjos humanos que estão fazendo esse trabalho. Dentro desse trabalho também tem o trabalho até do Alberto aí, né, que faz na cidade dele, que seria o trabalho que, né, os políticos, né, os que teriam que estar fazendo, não fazem. Então, surgem movimentos de todos os lados, grandes e pequenos movimentos que estão fazendo a diferença, sim, dentro desse trabalho, dessa mudança do nosso planeta, da evolução mesmo dos seres humanos aqui. E às vezes a gente, muito bem lembrado sobre isso, muitas vezes são pequenos, médios ou grandes trabalhos, mas que a gente não consegue, né, não tem alarde, porque a gente não consegue ver a um primeiro momento ali o resultado disso. Mas um trabalho desse, por exemplo, como esses que vocês realizam em Natal, aí, o Alberto, ele vai tocar inúmeras pessoas, que a gente não vai saber até que ponto isso vai chegar. Mas esses espíritos, muitos deles vão ser tocados tão profundamente pelo resultado daquele trabalho de servir, que eles vão querer também trilhar isso. Então, isso vai gerando um movimento de multiplicação. Dessas várias pessoas que são atendidas aí por esses trabalhos, vão nascendo ali sementinhas que depois vão criar outros trabalhos, ou vão auxiliar em outros trabalhos, que aí vai abrangendo, então isso vai se alastrando. O bem, ele vai pouco a pouco, né, crescendo através dessas sementinhas. Então, quando você espalha o bem, você não sabe se ele vai frutificar ou não, mas quando frutifica, e a própria Bíblia dá exemplos disso, né, que um grão produza 10.000 e outros 100. Né? Então, a gente não consegue ver com os nossos olhos materialistas ali e focados em uma encarnação só, se a gente tiver essa visão, a gente não consegue ver o resultado disso muitas vezes. Mas são sementinhas. Muitas vezes, muita gente, né, questiona, né, mas será que nós estamos mesmo transicionando o planeta? Porque a gente vê só coisa ruim acontecendo. Não, mas a gente está deixando de ver essas sementinhas sendo ali no silêncio, ali naquele trabalho contínuo e disciplinado, estão sendo plantadas essas sementinhas. A gente só não está tendo notícia disso. Mas que vai gerar o fruto, vai de qualquer forma. Então, passam por esses movimentos essa questão da evolução dos mundos também. Então, vamos parar. Eu vou deixar sublinhado aqui para a gente continuar daqui. Aí no nosso próximo estudo, está dando o horário aqui já, no próximo estudo a gente continua desse item aqui, para a gente tentar chegar aqui no 12, né, terminar aqui, para a gente depois ver especificamente sobre mundos de provas e expiações. Mas a gente vê que foi frutuoso o nosso debate de hoje, porque a gente vai conseguindo identificar aí essas diferenciações e até, né, destacar alguns pontos aí que são o caminho que se
trilha para chegar nessa evolução dos mundos, né, que passa necessariamente pela evolução dos indivíduos, né? Conforme as pessoas vão, né, tendo como uma média assim, espíritos mais evoluídos, aí o mundo vai evoluindo também, certo? Alguma dúvida? Alguém quer esclarecer alguma coisa? Quer adicionar mais algo aí ao nosso estudo? Tudo certo? Tudo tranquilo? Mãezinha, podemos passar para a nossa prece de encerramento? Podemos sim. Então pode ficar à vontade aí. Senhor Jesus, Pai querido e amado, nesse instante tão sagrado, mais uma vez nos consagramos diante de Ti nessa noite, para te agradecer por essa oportunidade tão bendita, desse estudo tão maravilhoso, que trouxe uma luz de esperança aos nossos corações, Senhor. Que através desses pequenos movimentos possam ser levados, espalhados a semente da luz e do amor. Meu Deus, continua conosco nessa noite, abraçando cada um dos nossos amados irmãos, que cada um possa ser envolvido na paz, na luz do teu amor divino, que sintam neste momento a tua presença, Senhor. E eu te peço, Jesus, acrescenta-nos a fé a cada dia, assim como fizeste com Abraão, Senhor. Acrescenta a nossa fé. Dai-nos a tua graça, Jesus querido, a perseverança que teve Jó, a paciência diante da tribulação. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, dai-nos sabedoria como deste ao teu servo Salomão. Fica conosco, eu te peço, Jesus, e que os nossos amados irmãozinhos de rua possam se sentir abraçados e envolvidos pelo teu divino amor também, visitando também os hospitais, pedindo aos nossos bons e amados espíritos benfeitores que possam passar visitando cada lar, cada coração, as nossas crianças, os nossos governantes. Jesus abençoa os lugares onde está tendo a guerra, Senhor. Oh, meu Deus, que a tua mão divina esteja estendida como sempre esteve e que a tua luz, a luz da esperança, que uma fagulha possa nascer em cada coração, assim que o Senhor possa nascer em nossos corações a cada dia. Fica conosco, dai-nos a tua graça, dá um sono tranquilo e reparador, e que durante o repouso do sono nós possamos continuar esse aprendizado, esclarecendo as nossas dúvidas, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos colocar em prática e transformando as nossas vidas, para que possamos servir mais do que usufruir, que possamos colocar essa meta em nossas vidas a cada dia, Senhor e Mestre amado. Eu te peço também pelos enfermos, que cada um possa sentir a tua presença e o teu amparo divino, curando aqueles que forem de cura, para a honra e glória do teu nome, e aqueles que estiverem para partir, que possam sentir o conforto espiritual, a paz, a leveza que só o teu amor nos traz. Ser conosco mais uma vez, e eu te agradeço por tudo e por tantas coisas, por todos os benefícios que tem feito em nossas vidas, por todas as dificuldades, por todos os aprendizados, e que continue, Senhor, conosco a cada passo que dermos nessa jornada terrena. Fica conosco mais uma vez, e eu te agradeço, meu amado e bom Jesus, no teu nome santo e sagrado, que assim seja, Mestre amado. Que assim seja, gente. Boa Assim noite. seja. Que assim Boa Boa noite noite a a todos. todos. Boa noite. Boa Que assim noite. Obrigado a todos aí pela participação.